Muito boa noite, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live da Blindagem Emocional. Que bom que você está aqui, que bom que mais uma vez você decidiu, você escolheu se priorizar e se colocar como a pessoa mais importante da sua vida, porque é assim, se colocando como a pessoa mais importante da sua vida todos os dias, é que você pode transformá-la. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou o Márcio Gata, mentor de coragem e hipnoterapeuta, e eu ajudo pessoas como você a recuperar a coragem e dominar o medo de agir, a sair da procrastinação. E esse é o nosso assunto desta noite: como vencer, como dominar a procrastinação. E para isso você precisa entender o que é realmente procrastinação. Será que tudo que você sabe hoje sobre procrastinação é verdade? Será que tudo que você já ouviu a respeito de procrastinação é a realidade? E eu vou desmistificar muitas coisas aqui para você. Então diz de onde você está falando para eu te dar uma boa noite especial. Vou pedir para você dar um joinha aqui, um like nessa live para que outras pessoas possam também entrar por aqui. E você compartilha com as pessoas que você gosta, pessoas que são importantes para você, porque a gente vai começar a falar daqui a pouquinho sobre como vencer a procrastinação, como acabar com esse hábito, porque procrastinar se torna um hábito e um hábito extremamente nocivo na vida das pessoas. É sobre isso que a gente vai falar daqui a pouquinho em mais uma live da Blindagem Emocional. Enquanto você vai dizendo de onde você fala para eu te dar uma boa noite especial, quero fazer um convite especialíssimo para você, que é participar do desafio Blindagem Emocional. A gente vai começar no dia 28 de abril, segunda-feira, não essa próxima segunda, a outra, 5 dias ao vivo, gratuitos, online, onde eu vou mostrar para você como recuperar essa coragem e sair dessa procrastinação, sair com técnicas, com ações, para que você pare de desperdiçar a sua vida. Aliás, o maior desperdício que existe no mundo é desperdiçar a nossa vida, o nosso tempo, desperdiçar os anos, os melhores anos da nossa vida. Então escreve desafio aqui, comenta desafio aqui para você receber o convite exclusivo. É 100% online, 100% gratuito. Ou vai lá na minha bio, aqui na minha bio, e tem lá o endereço para você clicar, desafio blindageemocional.com.br. Então venha participar desse desafio, começa no dia 28 de abril. E a gente vai falar hoje sobre procrastinação, a gente vai falar sobre como dominar esse sintoma, e eu vou, como eu disse, desmistificar muitas coisas que você talvez já tenha ouvido falar sobre procrastinação, coisas que você talvez acredite e que não é verdade. Então presta muito atenção no que a gente vai conversar aqui hoje, para você compreender, para você entender como sair da procrastinação e não paralisar mais a sua vida, para não deixar você mais travada com seus sonhos adiados. E aí a primeira pergunta que eu quero te fazer, de cara, vamos ver, coloca aqui: você tem alguma decisão para tomar, mas está adiando, sim ou não? Reflita. É importante que você seja sincero com você. Você tem alguma decisão e você está adiando? Pode ser uma decisão de mudar de trabalho, de profissão, pode ser uma decisão sobre sair de um relacionamento tóxico, abusivo, um casamento falido, pode ser a decisão de começar a se cuidar, sair de um ambiente tóxico. Qual decisão que você está adiando? E eu quero sempre falar isso para você: quando você não decide, você está, na verdade, decidindo. Quando você não faz absolutamente nada, você está decidindo permanecer no mesmo sofrimento. Faz sentido isso para você? Você permanece no mesmo lugar. O que muda a nossa vida são ações. São as ações que fazem você ter uma perspectiva diferente. Então, está valendo a pena você não fazer nada? Está valendo a pena você não decidir? Está valendo a pena você continuar adiando os teus sonhos, os teus planos? Porque a cada dia é um dia menos.
Eu queria que você pensasse muito nisso que eu estou te falando. A cada dia é um dia a menos. E quando você não decide, quando você não faz nada, você não está mudando a sua realidade. A nossa realidade ela só é mudada para valer quando você decide. Por isso, guarda isso que eu vou te falar aqui. E é muito importante para você entender. Primeiro, você decide. Primeiro você decide. Depois você constrói coragem. Faz sentido isso para você? Bota um joinha aqui se isso faz sentido para você. Tudo começa por uma decisão. A decisão de não sofrer mais, a decisão de não permanecer mais numa relação tóxica, num casamento falido, não permanecer mais numa profissão que não te traz alegria. Esse é o primeiro passo. As pessoas acham que o primeiro passo é a tal da coragem. Ah, eu quero coragem, ô gata, para poder sair dessa situação. Não, a coragem ela é construída. Por quê? Escreve aqui para você não esquecer. Coragem, a etimologia da palavra, o significado da palavra coragem é agir com o coração, ou seja, ação, agir, ação. Isso é coragem. Quando você age, você tem coragem. Ou seja, ação com preparação. O verdadeiro corajoso, a verdadeira corajosa, eles agem preparados. Porque existe uma coragem inconsequente muitas vezes. Uma coragem que te leva a tomar decisões erradas, a se frustrar. Então entenda que se você não se preparar, você vai continuar no mesmo lugar. E para vencer, boa Tânia, boa Eloide, para você vencer a procrastinação, você precisa se preparar. E essa preparação tem a ver com entender o que é a procrastinação. Escreve aqui o que você acha que é procrastinação. O que é para você a procrastinação? Se você hoje procrastina ou se você já procrastinou. O que é a procrastinação? Porque existem muitos mitos, existem muitas coisas que as pessoas dizem. E se você procrastina, você já deve ter ouvido muitas coisas que te machucaram. Coisas que fizeram você se sentir mal, coisas que fizeram você muitas vezes se sentir a pior pessoa do mundo. A Eloide, adiar, exatamente. Procrastinação é você adiar algo que é importante ou necessário para você. Por isso, o primeiro mito que eu quero que você quebre de vez, procrastinação não é sobre preguiça. Boa, Sueli, adiar coisas importantes. Adiar coisas importantes. Isso é procrastinação. Coisas necessárias. Procrastinação não é sobre preguiça. E procrastinação escreve aqui, sintoma. Procrastinação é um sintoma. E como todo sintoma, há uma causa. E a gente vai entender isso daqui a pouquinho. Então, você talvez tenha ouvido ao longo da sua vida que procrastinação era coisa de preguiçoso, preguiçosa, que você não queria nada com nada na sua vida. Alguém aqui já viveu isso, já ouviu isso de outras pessoas? E aqui não é sobre as outras pessoas. Elas dizem porque elas acreditam que é isso. Mas você que está aqui, que está buscando conhecimento, você que está buscando autoconhecimento, você precisa entender o que é realmente procrastinação. Boa, Tânia, procrastinação é um sintoma. E é por isso que procrastinação, você precisa compreender a causa. Porque como todo sintoma, tem uma causa. E essa causa é uma causa que tem uma emoção, uma causa emocional. E aqui existe um conceito que você precisa compreender. Muitos de vocês aqui que já me acompanham compreendem isso. E você precisa entender que tudo, absolutamente tudo, para nossa mente se trata de sobrevivência. Escreve aqui, sobrevivência. Tudo se trata de sobrevivência para a nossa mente. A nossa mente o tempo todo está buscando nos proteger. Ela está buscando garantir que a gente viva o máximo possível. Oi Maurício, seja bem-vindo, boa noite, que legal você por aqui. Tudo se trata de sobrevivência para a sua mente. E a tua mente, muitas vezes, tem alguma interpretação daquilo que você quer fazer e adia e procrastina, e que para sua mente aquilo é perigoso.
E é por isso que você muitas vezes, mesmo querendo fazer, você não faz. Ou você desiste no caminho. Quem aqui tem esse hábito de começar algo e não terminar? Escreve eu aqui. Isso é muito mais comum do que você imagina. E é bom você entender para você não se sentir mal, porque isso é mais comum do que você imagina. Muitas pessoas não conseguem terminar aquilo que elas precisam terminar. Elas adiam, elas deixam sonhos pelo meio do caminho. E aí a pergunta que eu quero te fazer, vou até tomar uma água. Se você não tivesse adiado aquilo que você sabe que precisa fazer, a sua vida hoje não estaria diferente? Sim ou não? Oi Sandra, seja bem-vinda. Sueli e a Sandra se identificaram aqui. A sua vida não estaria diferente hoje? Sim ou não? Se você lá atrás, sei lá, 1 ano atrás, há 2, se você não tivesse parado no meio do caminho, se você não tivesse adiado aquilo que você precisa fazer, uma decisão que você precisa tomar, uma escolha que você precisa fazer, a sua vida hoje não estaria diferente? Com certeza. Porque a vida, ela só muda através das ações. Sem ação não há transformação. Não há como você transformar nada na sua vida. Você precisa agir, mas agir com preparação. Por isso que coragem é ação com preparação. É por isso que você que tem hoje um desafio e talvez não consiga tomar essa decisão, você que está aí paralisada, travada, você precisa o quê? Se preparar. E a melhor preparação que existe é dominar as suas emoções. A melhor preparação que você precisa nesse momento é ter blindagem emocional. Escreve aqui, blindagem emocional. Dominar as suas emoções. E aí lembra, a procrastinação tem uma causa emocional. E existem algumas causas emocionais que são bem comuns, e que estão ligadas a quê? Às suas experiências de vida, aquilo que você viveu. Existem situações na sua vida que deixaram aprendizados. Lembra, a tua mente, para ela tudo é sobrevivência. Então se você viveu uma situação onde você correu risco, onde a sua mente interpretou que você correu um risco, essa lição fica aprendida. Quer ver uma coisa bem simples para você entender isso que eu estou te falando? Quem aqui, quando criança, ouvia da mãe ou do pai ou do avô, enfim, do cuidador, que você não podia colocar o dedo na tomada? Quem ouviu isso muitas vezes ou uma vez que seja? E talvez você tenha sido uma criança levada e falou o seguinte: quer saber, eu vou testar se isso é verdade mesmo, se mamãe, o que mamãe está dizendo, se o que papai está dizendo, isso é verdade. A Tânia ouviu isso. E aí você colocou o dedo lá na tomada. Alguém já fez isso? E aí você tomou um choque. A partir daí, a tua mente aprendeu. Dificilmente você colocou o dedo de novo na tomada. Por quê? A tua mente vai fazer de tudo para te proteger. Ela vai fazer de tudo para você não colocar o dedo lá. Então, entenda que se você não dominar as suas emoções decidirão as coisas por você. Você vai agir automaticamente. E quando a gente fala da procrastinação, existem algumas causas emocionais que podem ter acontecido com você. Como, por exemplo, escreve aqui, medo do fracasso. O medo do fracasso é uma causa emocional de quem vive a procrastinação. Por quê? Porque talvez em algum momento da vida você tenha vivido algo de impacto emocional e que ficou aqui guardado e que a tua mente, para te proteger, faz com que você evite de tomar uma ação. Quer ver? Eu vou contar uma história, algumas pessoas que estão aqui já ouviram essa história, outras não. Mas é uma história que é minha. Aos 6 anos, eu mudei de escola. E no meu primeiro dia nessa nova escola, e eu era extremamente tímido, autoestima baixa. Nesse primeiro dia de escola, eu cheguei lá, obviamente não conhecia ninguém, com 6 anos de idade,
E aí nesse primeiro dia a professora pede para que eu me levante e me apresente, porque era o meu primeiro dia. Então imagina uma criança de 6 anos, tímida, envergonhada, com medo, não conhecendo ninguém, autoestima baixa, eu era muito magro, dentes tortos, ou seja, me sentia a pior pessoa do mundo. E ela pede para eu levantar e dizer o meu nome. Obviamente eu fiquei nervoso. Lembra, eu era uma criança de 6 anos. E na hora que eu falo o meu nome, eu erro. Ao invés de falar Márcio, eu falo Márcia. E aí todo mundo ri, inclusive a professora. Naquele momento, o que eu senti? Eu senti vergonha, eu senti medo, eu senti um desconforto muito grande. E por muito tempo, né, aquilo virou uma brincadeira, né, de criança. Eu entendo, as crianças brincam, mas as pessoas me chamavam de Márcia, né? E aí, para o menino, muitas vezes, começavam a duvidar da minha sexualidade, enfim, coisas desse tipo. O que gerou muita insegurança para mim. Porém, o que é o mais importante nisso, só para você entender sobre o medo do fracasso e a procrastinação? Qual é a relação disso? Uma informação ficou gravada na minha mente. Uma interpretação, escreve aqui, interpretação. Sim, o Maurício já fez a blindagem emocional, né, Maurício? Excelente. Fico muito feliz. Fez a hipnoterapia também comigo. Excelente. A interpretação que minha mente criou a partir daquele fato era de que falar em público era extremamente perigoso. Me expor era muito perigoso. E quando que eu fui me dar conta de verdade nisso? Porque olha só para você entender, a minha vida seguiu, obviamente, eu me tornei jornalista e como jornalista eu tive algumas oportunidades de, digamos, trabalhar em frente às câmeras, mas eu sempre recusei. Eu tinha muito medo, vergonha, achava que a minha imagem era ruim, enfim, nunca tive segurança para isso. Mas eu me dei muito bem, digamos, nos bastidores. Sempre me dei muito bem. Fui muito bem sucedido como jornalista, muito feliz e tudo mais. Só que quando eu fiz a minha mudança de carreira para trabalhar com terapia, com coragem, o que eu faço hoje, eu senti a necessidade de fazer isso que eu estou fazendo aqui com você, de conversar, de educar, de fazer vídeo, de fazer live, de fazer treinamento e tudo mais. E aí o que aconteceu? Eu comecei a procrastinar. Eu começava a adiar, eu não fazia o que tinha que fazer. Eu pagava mentores e não fazia absolutamente nada. Absolutamente nada. E aí, numa sessão de hipnoterapia que eu entendi essa interpretação e mudei ela. Porque essa interpretação, ela moldou o meu comportamento. A minha mente dizia o quê? Não se exponha, porque se você se expor, se você fizer uma live, digamos, como essa, e eu falar alguma bobagem aqui, as pessoas vão rir e você vai sentir a mesma dor daquele menino aos 6 anos de idade. Você quer isso? Não. Então a mente te protege. Entendeu como isso funciona? Dá um joinha aqui para mim se você entendeu isso. E talvez você tenha esse medo de fracassar. Por quê? Porque alguma coisa aconteceu na sua história. Por exemplo, talvez você tenha sido muito criticada quando você era criança. Talvez você tenha sido humilhada quando era criança. Você talvez tenha sido muito comparada quando era criança. Ô gata, e por que você sempre está falando sobre a infância? Porque é na infância que a sua vida é moldada. A sua infância, ela traduz muito bem quem você é hoje. Ou o contrário, né? O quem você é hoje traduz muito do que aconteceu na sua infância. Porque você era uma criança e você não tinha a consciência crítica de entender e compreender algumas situações, como essa que aconteceu comigo. Eu não compreendi naquele momento, não tinha consciência crítica de que aquilo foi um erro de fala, porque eu estava inseguro e nervoso, e que as pessoas obviamente iriam rir e estava tudo bem, que aquilo não tinha nada a ver com a minha sexualidade ou por me sentir inferior, nada disso. Só que eu carreguei essa interpretação para o resto da minha vida, para o resto da minha vida não, até eu fazer a hipnoterapia, eu carreguei isso
E isso moldou decisões. Como eu disse, eu tive oportunidades profissionais para fazer outras coisas e eu recusei. E se eu não tivesse feito o processo de hipnoterapia para mudar, ressignificar isso, para blindar as minhas emoções, porque é isso que a hipnoterapia faz também, é blindar essas emoções, eu provavelmente não estaria aqui hoje falando com você. Eu provavelmente estaria escondido, eu provavelmente estaria vivendo uma vida muito diferente da que eu estou vivendo hoje. Então compreenda que se você não olhar para a tua infância, para aquilo que aconteceu com você, provavelmente você vai continuar com os mesmos padrões e os mesmos comportamentos. E isso faz com que você procrastine. Quer ver uma outra causa emocional, um outro medo, que é um medo imaginário, que é o medo de se arrepender. A gente falou isso ontem. O medo do arrependimento, o medo de correr, entre aspas, o risco. E essa insegurança vem do quê? Também de experiências que você viveu. Você talvez na sua vida tenha tomado uma decisão e ela não deu certo do jeito que você queria, e aí com isso você agora vive insegura para tomar uma decisão e fazer escolhas. Quem aqui se sente assim? É normal. Infelizmente, isso acontece, talvez você esteja nessa situação. Só que se você não vencer esse medo, se você não dominar, se você não tiver blindagem emocional, o que vai acontecer? Toda vez que você decidir algo, mesmo que esteja doendo para você, mesmo que para você esteja muito ruim, você vai voltar atrás. E é aqui que eu quero que você reflita. A vida que você está levando hoje está valendo a pena? A vida que você hoje tem está te trazendo alegria? Está te trazendo felicidade? Está na hora de você agir. Mas agir com preparação. É agir preparada. Por isso que eu quero te convidar de novo. Escreve desafio aqui para você participar do desafio Blindagem Emocional. Totalmente gratuito, sem desculpas para você. Não tem desculpa, é gratuito, online. Você vai fazer do conforto da sua casa a partir do dia 28 de abril, 5 dias, que eu vou mostrar para você o método Blindagem Emocional que já impactou milhares de pessoas nos últimos anos. E você vai ter ferramentas para dominar as suas emoções. Então comenta aqui, desafio, para você receber o convite exclusivo quando eu acabar a live aqui, eu vou mandar no seu direct, para você não ficar mais refém das suas emoções. Porque enquanto você for refém das suas emoções, o medo de se arrepender vai decidir por você, o medo do fracasso vai decidir por você, e tantos outros medos que nós temos. Quer ver um medo que é comum também, ligado à procrastinação? O medo do sucesso. Ah, Gato, claro que não, eu não tenho medo do sucesso. Será que não? Será que você não tem medo de fazer sucesso, de ser bem-sucedida? De estar bem financeiramente, por exemplo? Como assim, Gata? Pode ser que você tenha vivido na tua infância uma vida financeira escassa, de muitas lutas dos seus pais, de muitas dificuldades. Quem aqui viveu isso? De muitas dificuldades. E, ao mesmo tempo, você também viveu a ferida emocional do abandono. O abandono emocional. Talvez o presencial você não tenha vivido, mas o abandono emocional, ou seja, os pais, por essa luta, eles não conseguiram estar emocionalmente com você. E aqui a gente sempre precisa olhar sobre o ponto de vista da criança que você foi. Sobre o ponto de vista da criança que você foi. E essa criança, ela não tinha compreensão e consciência crítica para entender que talvez mamãe e papai não estavam lá com ela naquele momento, porque eles estavam trabalhando, buscando sobreviver. Só que aí, o que acontece? Você cria uma certa dependência emocional, dos seus pais, especialmente da mãe. E essa dependência emocional leva você muitas vezes à lealdade emocional. E o que isso significa? Eu me torno leal emocionalmente à minha mãe e eu repito os padrões deles, seja no casamento, seja no lado financeiro.
E aí toda vez que eu estou prestes a ganhar mais dinheiro, eu ganho mais dinheiro, eu perco. Alguém aqui vive isso, essa gangorra financeira? Toda vez que eu tenho lá eu consigo acumular um bom dinheiro, consigo vender, consigo criar o meu dinheiro, eu perco. Por quê? Porque eu preciso voltar, por essa lealdade emocional, eu preciso estar junto dos meus pais, eu não quero ser abandonada. Lembra, para tua mente tudo é sobrevivência, e talvez a dor desse abandono emocional que você viveu na infância seja muito forte e molde esse comportamento que você tem. Entende que existem muitas coisas que, se você não tiver blindagem emocional, você vai continuar patinando. Você vai continuar patinando. E está valendo a pena você adiar os teus sonhos? Tá valendo a pena você procrastinar aquilo que te faz bem? Pergunta que eu vou te fazer agora. Como é que você espera estar daqui a um ano? Pensa nisso agora. Quem você quer ser daqui a um ano? E eu nem vou ampliar isso para 5 ou 10, mas para um ano. Quem você espera ser daqui a um ano? Porque não adianta, no dia 31 de dezembro, que daqui a pouco vai chegar, você fazer as mesmas promessas que fez esse ano. Que, aliás, provavelmente foram as mesmas promessas que você fez no ano anterior. E que, aliás, foram as mesmas promessas do outro ano. E a gente poderia continuar até a primeira vez que você prometeu a si mesma que seria diferente. Que você prometeu que você iria que você prometeu que iria se cuidar, que você iria se priorizar, que você não ia mais tolerar o sofrimento, que você não iria tolerar mais uma relação tóxica ou abusiva. Quando foi a primeira vez que você prometeu isso para você mesma e desde então você não cumpriu? E nós já estamos em abril, na metade de abril, ou seja, daqui a pouco a gente está fechando o 4º mês de 2025. Daqui a um ano, em abril de 2026, quem você quer ser? Quem você quer ser? A pessoa que continua procrastinando, adiando aquilo que precisa fazer? Existe uma decisão ou decisões que você precisa tomar. E esse é o primeiro passo. Eu vou até repetir isso daqui, ó. Primeiro, você decide. Depois você constrói coragem. Primeiro você decide. Eu contei ontem a minha história aqui, para quem estava aqui. Em 2014 eu vivia um sofrimento porque eu não conseguia tomar uma decisão sobre a minha vida profissional. Apesar de eu ter sido muito bem sucedido como jornalista, eu já não era mais feliz. Só que isso fazia com que eu ficasse preso. Medo de não dar certo, medo do que eu ia fazer, não sabia o que eu queria, me faltava clareza emocional. E aí, para fugir dessa dor, eu comecei o quê? A beber demais, a não me cuidar. Eu engordei muito. E aí, claro que o meu corpo pagou por isso. E eu tive um tumor no pescoço. Quando eu estava na mesa de cirurgia, e foi uma cirurgia delicada, uma cirurgia que não dava para saber antes o que poderia ser, e foi uma cirurgia de horas, eu estava já anestesiado e eu olhei para uma luminária, já deitado, olhando para a luminária, e eu fiz uma promessa para mim mesmo. Se eu saísse daquela situação, eu seria feliz. E ponto. Ou seja, tudo começou por uma decisão. Quem eu sou hoje e toda a mudança que eu imprimi na minha vida começou por uma decisão. Não foi sobre coragem. A coragem eu construí depois. Entende isso? Isso faz sentido para você? Dá um joinha se isso faz sentido para você. A coragem você constrói depois. Por quê? Coragem é ação com preparação. Aí eu fui me preparar, aí eu fui entender realmente o que eu queria, mas o que eu sabia era o que eu não queria mais. E aí fica o exercício para você. O que você não quer mais na sua vida? O que você não tolera mais na sua vida? Eu não tolerava mais na minha vida aquele sofrimento.
Porque além de eu comer demais, beber demais, eu vivia uma depressão. E eu fingia que estava tudo bem. A pior coisa é você sorrir por fora e chorar por dentro. Tem aquela icônica foto não, na imagem do filme Coringa, o primeiro, que é maravilhosa para quem já assistiu o filme, que é ele forçando o sorriso e a lágrima cai. E era o que eu vivia, e que é o que muitos talvez aqui vivam também. Eloíde, eu sei o que eu não quero mais. Excelente, excelente. E isso tem que estar todo dia com você. Isso está todo dia ainda comigo. Mesmo que hoje eu já tenha feito a minha mudança, já tenha tomado a minha decisão, todo dia, quando, por exemplo, eu, tenho preguiça de acordar para treinar, que é uma coisa que hoje eu faço todos os dias, eu sempre lembro, eu não quero voltar a ser aquela pessoa. Isso serve de motivação. Eu não quero mais voltar para aquele lugar. Eu sempre digo isso, eu honro a minha história, eu honro aquele período da minha vida. Foi um período muito difícil, porque eu sofri calado e, infelizmente, dentro de uma cultura machista e patriarcal na qual eu fui criado, eu não pedi ajuda para ninguém, o que foi extremamente perigoso. Então, se você está vivendo isso, peça ajuda. Não guarde isso para você. Peça ajuda. Não estou nem falando só para mim, mas para qualquer pessoa, peça ajuda. Não tenta carregar esse fardo sozinha. Peça ajuda. Só que eu não pedi ajuda, eu estava sozinho. E isso foi muito perigoso. Por isso que eu agradeço muito, de uma certa maneira, ter tido o tumor, porque se não fosse o tumor, eu não teria refletido sobre a minha vida. Eu não teria refletido. Eu não teria tido medo de nunca mais abraçar as minhas filhas, por exemplo. As minhas filhas eram pequenas. E eu sempre quis ser pai. Sempre quis ser pai. Só que eu estava totalmente distante das minhas filhas. Eu estava totalmente bebendo todos os dias. Pegava elas cheirando álcool. Não era a paternidade que eu queria viver. E aquilo, quando o tumor aconteceu, quando eu fui diagnosticado, me bateu muito o arrependimento, a dor do arrependimento. De não ter tomado as decisões que eu deveria ter tomado, de não ter agido e feito as escolhas que eu precisava, porque eu procrastinei, porque eu adiei. Então não adia mais isso. Não adie mais a sua felicidade, não adie mais as decisões que são elas que vão mudar a sua vida. Gata, mas eu não sei o que fazer. Primeiro você decide. Vou até colocar aqui de novo. Escreve aqui para você não esquecer. Primeiro você decide. Depois você constrói coragem. Não inverta a ordem. Não inverta a ordem. Primeiro eu vou ter coragem e depois eu vou decidir. Não. Se você continuar com essa mentalidade de primeiro eu quero a coragem, depois eu decido, você não sai do lugar. A decisão começa pelo que você não quer mais na sua vida. O que você não quer mais na sua vida? O que você não tolera mais na sua vida? Esse é o primeiro passo. E a coragem, que é a ação com preparação, é o próximo passo. E a preparação que você precisa ter para sustentar essa decisão é isso daqui, dominar as suas emoções, com blindagem emocional. Não há como você sustentar a sua decisão se você não dominar as suas emoções. Não há como. Porque as emoções, quando elas não estão dominadas, elas acabam decidindo por você. Então os medos fazem você paralisar e desistir. Os medos fazem você voltar atrás naquilo que você decidiu. Isso vai gerando frustração, isso vai abalando, adoecendo a sua autoestima. Por isso que o que muda a vida para valer é você ter blindagem emocional. E por que eu sei disso?
porque foi o que aconteceu comigo. Eu só consegui sustentar a minha decisão de fazer uma transição de carreira, porque assim, só para você entender, eu tinha uma agência de comunicação e marketing quando eu estava vivendo essa infelicidade. E a minha agência, só para você compreender, ela era muito bem sucedida, muito bem sucedida. E a gente vivia o nosso melhor momento, inclusive, financeiramente falando. Só que eu não sentia mais prazer, no meu trabalho. A agência não trazia mais felicidade para mim. E a alegria é o combustível da vida. Então por isso que eu bebia todos os dias, por isso que eu fugia da grande verdade que era, eu precisava me encontrar. Eu precisava buscar um outro caminho para mim. E doía muito, 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 muito. Só que, como eu falei, tudo começa por uma decisão. E naquele dia da cirurgia, quando eu tirei o tumor, ali a minha vida começou a mudar. No dia 7 de novembro de 2014. Com aquela decisão que eu ia ser feliz se eu saísse daquela situação. E quando eu decidi isso, eu não sabia o que eu ia fazer. Imagine alguém que foi jornalista por praticamente toda a sua vida adulta até então, ser hipnoterapeuta, ser mentor de coragem, não fazia nenhum sentido para a vida que eu tinha. E isso, o que eu faço hoje, eu descobri no caminho, através da preparação do autoconhecimento. Só que para sustentar a minha decisão, se eu não tivesse, presta atenção, se eu não tivesse o domínio das minhas emoções, eu teria desistido. Primeiro porque muita gente ao meu lado achava que eu estava ficando louco de querer sair da minha própria agência. Uma agência de sucesso, uma agência muito bem financeiramente. Como assim? Você alcançou tudo aquilo que as pessoas querem. Como que você vai desistir disso? E aguentar a pressão externa, se você não domina as suas emoções, se você não tem blindagem emocional, você desiste. Você desiste. E aí quando eu falei que eu ia, por exemplo, trabalhar com hipnoterapia, o que você acha que as pessoas fizeram? Você acha que elas me aplaudiram? E falaram assim, uau, que incrível! Nossa, você de dono de agência, agora você vai trabalhar com hipnose. Nossa, que ideia genial. Não. Eu fui alvo de piadas, críticas, fui alvo, eu era o alvo das piadas de muitos amigos, de muitas pessoas próximas. Muita gente chegou para mim e disse, você está ficando louco, você tem 2 filhas, você tem uma esposa, como é que você está fazendo isso? Só que a alegria, volto a dizer, é o combustível da vida. Sem alegria, a gente não consegue viver. E uma atividade profissional é o que traz essa alegria para você. Por quê? Porque você a maior parte da tua vida adulta está nessa atividade profissional. Então, quando você procrastina essa decisão, você está perdendo vida. Você está deixando a sua vida escorrer pelas suas mãos. E aí a pergunta que eu te faço, está valendo a pena? Está valendo a pena viver nesse sofrimento? Pensa na alegria e no sofrimento como se fosse uma conta bancária. A alegria é quando você deposita o dinheiro na sua conta bancária. E o sofrimento é quando você saca esse dinheiro da conta bancária. Se você vive mais no sofrimento, a sua conta está o quê? Positiva ou negativa? Escreve aqui para mim. Se você só vive no sofrimento, a sua conta emocional, ela está positiva ou ela está negativa? Obviamente ela está negativa. E se a
sua conta bancária hoje estiver negativa, você está preocupado, não está? Você está aí, talvez, buscando soluções. E por que você não faz isso com a sua conta emocional? Faz sentido isso para você? Oi, Sayoko, seja muito bem-vinda. Que bom te ver aqui. Quanto tempo? Que bom que você está aqui, Sayoko. Essa conta emocional, ela precisa ser positiva. Ela precisa ser positiva. Gata, o tempo todo hoje você só tem alegrias? Óbvio que não. Existem momentos, né, que as coisas não dão certo, que as coisas não acontecem do jeito que eu queria, mas a minha conta hoje emocional ela é muito mais positiva do que negativa. Por quê? Porque hoje eu tenho domínio das emoções, eu tenho blindagem emocional. Excelente, Sayoko, gostei de ver, decisão tomada. O que eu estou falando aqui tem a ver com a história da Sayoko, né, Sayoko? Muito legal, muito bom saber disso, Sayoko. Depois me manda notícias. Excelente. Ela faz de transição passo a passo. Sayoko também está fazendo uma transição de carreira, como eu contei aqui da minha. E às vezes a gente acha que não vai dar certo, mas isso são esses medos imaginários. Por isso que coragem é ação com preparação. É você se preparar, é você ganhar conhecimento, é você muitas vezes ter mentores que te ajudam a te dar clareza, a pegar na sua mão. Eu tive muitos mentores, ainda tenho um mentor que me acompanha todos os anos e que me ajuda a muitas vezes enxergar aquilo que eu não estou enxergando, a fazer com que eu não desista, a fazer com que eu insista mais, para que eu não perca, às vezes, a consistência e a disciplina. E você talvez precise disso. Por isso que você precisa mais do que nunca dominar as suas emoções. E aí eu te convido, comenta aqui desafio. Comenta desafio para você receber o convite do desafio Blindagem Emocional que eu vou fazer a partir do dia 28 de abril, 100% online, 100% gratuito, às 21 horas, ao vivo, onde eu vou mostrar técnicas para você, onde você que está aí na estagnação, na procrastinação, você vai voltar a agir. Você vai voltar a entrar em ação. Isso eu garanto para você nesses 5 dias. Você vai sair desse desafio agindo de novo, com mais clareza sobre o que você precisa fazer. Com muito mais clareza e com muito mais ferramentas emocionais para você lidar com as circunstâncias que você tem. Porque existem circunstâncias que talvez hoje estejam te impedindo de tomar decisões. Por quê? Porque você não tem ainda o domínio das emoções. E aí você adia, e você se frustra, e você fica triste, você fica nesse sofrimento. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Dá um joinha aqui para mim e coloca aqui qual foi o seu maior aprendizado dessa nossa conversa de hoje. Compartilha aqui, por favor, para que você possa ajudar outras pessoas também. E com isso você fixa melhor esse conhecimento que você adquiriu aqui. Qual o seu maior aprendizado de tudo que a gente falou aqui sobre procrastinação? Lembre-se, procrastinação não é preguiça, procrastinação é um sintoma, procrastinação tem uma causa emocional. E se existe uma causa emocional, você precisa o quê? Dominar essa emoção. Você precisa ter blindagem emocional. Sem blindagem emocional, você continuará patinando. Infelizmente, é assim que acontece, você continua patinando. E aí, novamente a reflexão, a pergunta: quem você quer ser daqui a um ano? Quem você quer ser daqui a um ano? Você quer estar com os mesmos problemas e desafios de hoje? Porque se daqui a um ano você estiver com os mesmos problemas e desafios de agora, significa que você não fez nada. Significa que você não agiu. Significa que você ficou parada, estagnada. E nada mudou. Na verdade, piorou. Porque se você não fizer nada, vai piorar. Com certeza vai piorar. Tudo bem? A Tânia, a alegria é o combustível da vida. Sem dúvida nenhuma, Tânia. A alegria é o combustível da vida. A gente precisa
viver com alegria. E é uma alegria verdadeira, alegria que vem, né, das nossas ações, daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente é. Você que talvez não consiga, por exemplo, dizer não para as pessoas e vive se encaixando nas caixinhas de outras pessoas, se moldando ao que os outros querem, apenas para pertencer, para sobreviver, você provavelmente não tem uma vida de alegria. Porque quando você não é autêntica, você acaba sofrendo. Muito da infelicidade que existe no mundo é que as pessoas vivem em uma total incongruência com quem elas são. Total incongruência com quem elas são. É como se assim, elas nasceram, por exemplo, para viver no meio da natureza. Só que elas vivem dentro de uma cidade, por exemplo, como São Paulo, prédios, poluição. Claro que aquilo é incongruente para ela. E aquilo faz ela sofrer. Tudo bem? A Sandra, persistir. Exato. Persistir. E persistir é continuar acreditando que sim, é possível você sair do sofrimento que você está hoje. É você ter a certeza que você pode sim, se você se preparar, mas antes, se você decidir sair desse sofrimento, que você pode ter uma vida diferente. Fé, é fé. Mantenha a fé. A fé em você, a fé na vida, a fé que você pode sim ser feliz. Eu tenho uma frase que me acompanha, que é: coragem é felicidade. Essa é a frase que marca assim a minha vida. Ela está aqui na minha pulseira. Ó. Eu tenho uma pulseira que fala exatamente isso. Não sei se você está conseguindo ver. Coragem é felicidade. Quando você age, você é feliz. Quando você age com o coração, né, que é a etimologia da palavra, você é feliz. Você vai ter alegria. Quando eu fiz todo o meu processo de transição, claro que muita coisa mudou na minha vida. Só que eu senti muita felicidade, muita alegria de estar sendo autêntico. Hoje, né, por exemplo, meu dia começou às 6 da manhã. Eu estou aqui, são quase 10 horas, tive atendimento presencial. Eu estou feliz de estar aqui falando com você. Eu não estou aqui falando com você obrigado, como muitas vezes eu tive que fazer isso na fase final da minha carreira como jornalista, como dono de agência. Não é um peso, é um prazer, me traz alegria estar aqui, ó. Por exemplo, a Eloíde, dominar as emoções para que ela não decida por mim, ouvir vocês falando. Aliás, esse é um ótimo aprendizado. Dominar as emoções, ter a blindagem emocional. Quanto mais blindagem emocional você tem, mais clareza de vida você tem também. E as suas ações ficam muito mais assertivas para você conquistar aquilo que você deseja. Tudo bem? Amanhã, às 9 horas da noite, estarei aqui de volta, porque eu estou aqui te preparando para quê? Para o desafio Blindagem Emocional, que começa no dia 28 de abril. Então, se você ainda não se inscreveu, é gratuito. Escreve aqui, comenta aqui, desafio, para você receber o link. Eu vou te mandar esse link gratuitamente para você participar do desafio de 28 a 2 de maio, 28 de abril a 2 de maio, 100% online, 100% gratuito. E para você que já se inscreveu, entra no grupo de WhatsApp, ok? Porque eu vou colocar nos próximos dias um presente lá, um presente mesmo, só para quem está lá no grupo. Então, esteja lá no grupo, ok? É um presente só para quem estiver nesse grupo, que faz isso vai fazer parte dessa preparação. E se você também quiser, vai na minha bio, quando terminar a live, clica lá em desafioblindagememocional.com.br. É simples, você vai cair numa página, você bota o seu nome e seu e-mail
e aí você vai entrar e aí entra para o grupo de WhatsApp, tá bom? Amanhã às 9 da noite estaremos aqui para falar desse assunto aqui, olha só. Como aprender a dizer não sem culpa? Como aprender a dizer não sem culpa? Será que você precisa aprender a dizer não sem culpa? Então, venha participar amanhã às 9 horas, 21 horas, horário de Brasília, como aprender a dizer não sem culpa, tá bom? Então, eu te espero amanhã, 21 horas, horário de Brasília, ao vivo aqui no Instagram, tá bom? Um grande abraço, tchau!